O simples, eu vou tentar ilustrar com um exemplo. O simples fato de eu ter propriedade e de uma outra pessoa que está caminhando na rua ter propriedade não me dá o direito de matá-la. De forma alguma. O que na mãe dá o direito a ela de matar o feto, o bebê? A mãe não tem o direito de matar o feto do bebê. A única coisa que a mãe pode fazer é utilizar o mínimo de violência possível para retirá-la de sua propriedade, mesmo que a aplicação desse direito implique na perca de vida por parte do bebê. Por exemplo, se eu sou o dono de uma rua privada e você invade ela sem o meu consentimento, mesmo se eu concordei em um primeiro momento, depois eu quero retirá-lo de lá, eu não posso te matar. Eu posso utilizar novamente o mínimo de violência possível para retirá-lo daí. Agora, se você sair dessa rua, implicaria que você ficaria em condições climáticas desfavoráveis à sua vida e você acaba morrendo, isso já é irrelevante para essa discussão ética, entende? Não, mas veja só. Eu discordo disso. Mas veja só. Terminantemente, o aborto ocasiona a morte, certo? Sim, certo. Então, dizer que a mãe tem de usar o mínimo de violência possível para retirá-la da propriedade é irrelevante, visto que o fim é o mesmo. Ok? Então, não, o fim não é o mesmo. O fim é o mesmo, é a respeito morte. à propriedade privada. Não, agora, as consequências, esse já é outro caso. Veja só, quando eu digo fim, eu estou dizendo que o ato de você retirar o feto da mãe ocasiona no mesmo fim, que é a morte. Sim. Ok? Então, assim, o que eu estou dizendo é o seguinte: não há possibilidade de um aborto em que o feto viva. Uhum. Nas condições atuais de tecnologia, não. Então, o argumento de que a mãe deveria usar do mínimo de violência possível acaba sendo irrelevante, visto o fato de que a consequência da remoção física do corpo do feto dentro do corpo da mãe ocasiona necessariamente a morte. Certo? Eu diria ser justamente o contrário. Eu acho que é mais... Não. Mas calma aí. Isso aqui... Só um momento, só, cara. Eu vou deixar você falar. Isso aqui eu tô usando de lógica básica. Por isso que eu perguntei primeiro pra você, olha. Há possibilidade de que, se o aborto for feito, há possibilidade de que o feto viva? Não. Nas condições tecnológicas atuais, não. Ok, mas a gente tem que, eticamente, inclusive, quando a gente fala sobre ética, a gente tem que analisar o contexto atual. Sim. Certo? Então não. Então não. Então não é possível. Então, não é possível. Não sendo possível, qual é o fundo de lógica, qual é o fundo lógico que sustenta o argumento de que a mãe deve, entre aspas, usar do mínimo de violência possível para remover o feto, visto que, independentemente se for... Porque, veja só, quando a gente fala sobre o mínimo de violência possível, a gente está falando sobre proporcionalidade. Então, por exemplo, quando alguém entra em uma rua privada ou quando alguém entra em uma casa privada e nós utilizamos o argumento, nós libertários, utilizamos o argumento de que essa pessoa deve ser removida caso não houve consentimento. Ela tem que ser removida com o mínimo de violência possível porque é uma questão de proporcionalidade. Ela não violou nenhum princípio, por exemplo, que colocasse em risco a vida do dono da propriedade. Portanto, ele não deve fazer com que essa remoção física da pessoa ocasione nisso. Esse é o grande problema que a gente anuncia aqui, falando que, por exemplo, se um guri lá que pular na casa de um cara para pegar uma pipa, o cara não pode atirar nele. Proporcional. Proporcional. Agora, a gente fala isso por conta do fim, certo? Se uma pessoa não coloca em risco, mesmo invadindo a propriedade, se ela não coloca em risco a vida do dono da propriedade, terminantemente o dono não pode agir para com ela de modo que ele coloque em risco a vida dele. Na verdade, ele tem que apenas proporcionalmente removê-lo com o mínimo de violência possível. Por quê? Porque no meu entendimento, ele não enxerga que o bebê não está apresentando, é como, na visão dele, ele enxerga que o bebê está apresentando resistência ao ser removido, o que de fato não é. Por isso que eu acho que o ponto dele antecede ainda mais. Tu vê que ele diz, ele fez uma analogia, inclusive, que demonstra esse erro de pensamento dele, Gugu, quando ele disse que ele comparou o feto
com uma pessoa que entrou numa rua sem saída ou numa propriedade. E daí pode ser usado o mínimo de força necessário para retirar essa pessoa de lá, mesmo que isso leve à morte dessa pessoa. Mas vê, essa pessoa entrou na propriedade. Tá vendo o erro aí? O feto não entrou. Agora, se a pessoa não tivesse entrado na propriedade, ela tivesse sido obrigada por uma outra pessoa a entrar lá, isso mudaria a lógica? Claro, totalmente. Se uma pessoa é colocada na tua propriedade desmaiada, sem consentimento, qual que é a força que tu pode usar para tirar ela? Tu não pode matar ela. Sim, eu não posso matar ela. Mas Exatamente. Tá, mas porque a minha propriedade seja um hospital que seja possível de proporcionar tratamento médico para essa pessoa que foi desmaiada. Eu posso utilizar o mínimo de força possível para tirá-la de lá. E se tu pode, mas assim, ó. Tirá-la de lá acabe ocasionando a perca de vida dela, isso é relevante? Não tem problema, porque a perda de vida vai ser responsabilidade de quem a colocou. Quem colocou o feto lá? Pai. Não. Tanto o pai quanto a mãe. Tá, mas aí tu entraria seguir essa lógica? Peraí, calma que eu acho que tu tem que pensar um pouco sobre isso antes de falar. Olha só. Vê que o pai e a mãe colocaram o feto dentro do terreno, desmaiado, né? Na tua analogia agora, mudando para a tua analogia com essa resolução. Alguém foi colocado desmaiado no terreno. Por quem? Pelo dono do terreno. Sem o consentimento dele próprio. Agora ele vai retirar essa pessoa desmaiada de dentro do terreno. Qual o nível de força que pode usar? Nenhuma. Um minuto. Sem o consentimento de quem? Da pessoa que está desmaiada no teu terreno. Ah, sim. Essa pessoa que foi colocada desmaiada no teu terreno foi colocada lá sem consentimento. Qual que é o nível de força que tu pode usar para tirar? Nenhum. Zero. Teria de ser obrigado a manter essa pessoa no meu terreno. É claro, porque se essa pessoa morrer, o que acontece? Tu é responsável. Da mesma forma que assim, ó. Da mesma forma que assim, ó. Se tu atropelar uma pessoa na estrada, tu não tem obrigação de levá-la para o hospital. Mas se ela morrer, tu é o culpado. Por quê? Porque tu causou a situação que ela tá, que levou ela à morte. Se tu evitar que ela morra, então tu não é culpado de morte. Então tu quer levá-la para o hospital para evitar que ela morra. Tu não é obrigado. Mas se tu não fizer, tu vai ser punido por escalar a violação. Porque tu já começou o processo com uma violação. Já não houve consentimento desde o princípio. Feto é a mesma coisa? Não há consentimento do feto na participação dessa relação. Não há. Zero. Nenhum. Sim, concordo. Mas aí tu teria que entrar na questão, porque na verdade o feto ele não consentiu nem para ser abortado, nem para nascer. Então a gente tem que dizer que toda geração de vida fere o consentimento individual e as liberdades para nascer. Cara, a tua voz tá travando um pouco. A fase momentânea do feto não permite que ele tenha consentimento ou não, mas é só uma fase momentânea. Não significa que ele não tem o direito de autopropriedade de ter o consentimento, mas a fase momentânea na qual ele pertence não permite isso. E para o consentimento à vida, a própria vida, é um consentimento sine qua non à própria existência da ética. Tu não tem como argumentar que tu não deveria ter nascido. Porque se você argumenta isso, você argumenta porque tá vivo. Exato. E já aceitou essa premissa quando fez. E se tu negar essa premissa, tu não consegue mais argumentar porque tu estaria morto. Exatamente. Isso daí procede, mas eu não estou negando o feto. Direito à vida. Tu disse que o ato de nascer viola a propriedade privada porque o feto não consentiu em nascer. Não, ele não tem como negar isso, porque negar isso ele teria que estar morto. Não disse isso. Eu disse que se você levasse essa tua lógica, você teria que chegar a essa conclusão. Porque realmente o feto ele não consentiu em ser abortado. Ele não teve como vontade ser abortado, ele teve como vontade nascer. Mas aí que tá, a própria ideia de vontade pressupõe estar vivo. Se ele não tem como tu ter vontade de estar vivo, entendeu?
É o contrário. Entende? Estar vivo pressupõe... vontade pressupõe estar vivo. Então não tem como tu consentir a estar vivo. Saca? Então não tem nem como formular essa ética de consentimento à própria vida. Para essa não existe consentimento. Para ser nascido, para ser gerado, para ser feito, não há consentimento. Agora para ser destruído, sim. Agora aqui, tu concorda comigo que não existe contrato implícito? Tu poderia ser obrigado a fazer algo previamente? Claro que existe contrato implícito. Gabriel, tava muito baixo o teu áudio. Certamente existe contrato implícito. Um exemplo de contrato implícito aí, por favor. Claro. Quando tu vai no restaurante, pede um cachorro quente, pede um cheeseburger com bacon. Aonde está escrito no menu que tu deve pagar os R$12,50, que é o preço do cheeseburger? Tem o preço lá. Tem o cheeseburger e o preço. Aonde está no contrato escrito que tu deve pagar antes de sair? Não está escrito em lugar nenhum. É implícito à nossa cultura. A cultura, ela varia com o tempo. Tá. Agora aqui, mas ao pedir X-Bacon lá, eu estou concordando que eu iria pagar por ele, certo? Sim, mas onde está escrito, onde está explícito que tu está concordando com isso? Tá explícito. Não, aonde está escrito, então? Não, porque se não está escrito, não está verbalizado que tu deve fazer tal, então não é explícito, é implícito. Só tá escrito o preço lá, velho. Não tá dizendo que tu tem que pagar. Mas aqui, isso só ocorre porque duas partes nessa negociação. Tu tem o vendedor e tu tem o comprador. Os dois têm consciência. Tá, mas essa consciência, veja só. É isso que a gente está perguntando. Essa consciência vem da onde? Por exemplo, hoje você chega num restaurante e pede para comprar alguma coisa, mas você nunca se... Vou imaginar que você está numa cidade que você nunca visitou na vida. Por exemplo, você está fazendo uma viagem à Europa. Você nunca viu o dono do restaurante na vida. Só que você sabe que no final da sua refeição você vai ter que pagar. Quando foi que anteriormente você se encontrou com aquele dono de restaurante e vocês concordaram, assinaram um contrato falando o seguinte: olha, quando eu for comer no seu restaurante, quando eu estiver indo embora eu vou ter que pagar. Tá, isso não ocorreu, mas o seu argumento... Não, isso mas aconteceu porque você tinha duas partes. Tudo bem, mas é isso que a gente está falando. A gente está falando o seguinte: o fato de disso não estar verbalizado, disso não estar assentado, disso não ter feito parte de uma negociação prévia, demonstra que isso é um contrato implícito. Tá, tudo bem, concordo com a parte. Então, houve um contrato implícito. Agora aqui, dando continuidade ao meu argumento, o que aconteceu? Você foi lá, pediu o X-Bacon R$12,50, então você tem a tua vontade de comer um X-Bacon e você tem a vontade do vendedor de te vender um X-Bacon por R$2,50. Onde que isso acontece no caso da gravidez? Tu tem a vontade do pai de fazer um filho, a vontade da mãe de fazer um filho, os dois concordam, fazem sexo, o filho nasce sem concordar com nenhuma das duas partes. Pois então, mas essa obrigação seria justamente para quem? Você estaria para ambos? fazendo algo para o bebê. E o bebê nem sequer existia da fecundação. Mas veja só, mas o grande problema é que, veja só, a gente está tratando isso como uma premissa, entendeu? Então quando a gente fala sobre qualquer argumentação que seja, qualquer argumentação que trate o direito à vida ou que trate a vida como uma espécie de vontade, ela não sobrevive diante desse ponto, porque para que você argumente a favor disso, você precisa necessariamente estar vivo. Sim, não tô negando isso. Mas a questão é que no caso do X-Bacon, você teve a vontade justamente do vendedor de aceitar aquele contrato, que não houve por parte do bebê. Então por que a mãe deveria ser obrigada a mantê-lo na propriedade do... Porque o bebê implica na educação da criança. O bebê é um agente passivo. O bebê não é um agente ativo do contrato. Já volto, gente.
O bebê não é um agente ativo do contrato, como é o pai e a mãe. É um agente passivo. Sim, ele é agente passivo. Então, o que tem a ver? Sou o Spock. Eu cheguei aqui. Oi, Spock. Aguenta um minutinho que a gente tá conversando agora. Boa tarde, Voltei. chefe. Boa tarde, Spock. Tá, mas tipo assim. Então, o que nós estamos discordando aqui? A gente está discordando sobre o aborto, casos não está em risco a vida da mãe e em casos em que não houve estupro, é isso? Não, mas pelo menos eu, não sei o pessoal, mas o pessoal eu sei sim, mas o César, o Schaefer também, mas eu não sei de todos. Mas pelo menos a opinião majoritária aqui é de que o aborto é errado em qualquer situação. Olha Qualquer só, situação. Então vamos, por exemplo, no caso do aborto. só existe uma situação onde matar alguém é legítimo. Essa situação é quando esse alguém agiu de forma a tentar ou matar, realmente conseguir matar uma outra pessoa. Então, mesmo se a vida da mãe estiver em risco, o aborto deveria ser realizado. A pergunta que tu tem que fazer é quem colocou a vida da mãe em risco? Qual ação humana colocou a vida da mãe em risco? Isso no caso ter sido por causa de um estuprador. Não, responde a pergunta. Qual ação humana colocou a vida da mãe em risco? A geração do bebê? Quem proporcionou a geração do bebê? O pai e a mãe. E no caso Justamente, o bebê não agiu nesse aspecto, porque ele tá, entre aspas, incapaz, ou dormente, ou em coma, analogamente falando. Então ele não consegue fazer ações propositadas. E no caso de A legítima defesa só existe em relação à ação de um terceiro. O bebê não agiu. Tá, então a mãe deveria perder Deveria o quê? sua vida por causa disso, se assim for o caso. Não, ninguém falou que ela deve perder a vida. Então, mas eu estou aqui supondo justamente em caso em que a vida da mãe... O que estamos dizendo Ela tem uma obrigação legal, em termos éticos, de não matar o bebê. Essa é a obrigação que ela tem. De não matar ninguém. Agora, todas as outras decisões são decisões morais. Aí entra em outro orbe. A única coisa que ela deve é não violar a propriedade. Tá, mas vamos supor aqui... Como alguém vem cá e joga um bebê... Tá cortando, não deu pra entender. Gabriel, tá cortando. Aqui. Tenta falar um pouco mais perto do microfone, ou uma coisa desse tipo. Ah, tá, beleza. Fazer aqui agora uma analogia com... Alguém vai lá e coloca um bebê dentro da sua casa sem o teu consentimento. Aí você poderia retirá-lo? Pode. Mesmo sabendo... Oi? Mesmo sabendo que isso causaria a morte dele? Não. Se tu pegar ele, agir ele e colocar o bebê fora do teu gramado, essa ação tua vai criar um vínculo. Vai criar um vínculo. Tu não pode simplesmente ajudar ele no momento, criando um vínculo de ajuda, e no momento seguinte agir de uma nova forma que agora ocasione a morte desse ser. Então deveria por exemplo, eu não posso. Por exemplo, eu não poderia convidar que tu entrasse na minha casa e depois disso te obrigasse a sair, sendo que a tua saída ocasionaria a tua morte. Por exemplo, tu entra na minha casa e daí no instante seguinte a casa fica com lava em volta. Eu não posso te obrigar a sair da minha casa, porque tu vai morrer. Gostei desse argumento teu, porque eu já utilizei, porque eu já vi utilizarem a mesma analogia para ir a favor. Então vamos supor que você me convide para ir à tua casa e tem uma nevasca que ocasionaria minha morte se eu saísse dela e ela fosse durar, sei lá, 4 meses. Então você deveria ser obrigado a me manter em sua casa durante esses 4 meses até que eu possa sair? Tu é obrigado a não me matar, a não me expelir da tua casa e ocasionar minha morte. Sim. Então, sim, no caso, eu seria
você seria obrigado a me manter dentro da sua casa durante 4 meses até que essa nevasca passe e eu possa sair de casa sem... É isso que tu tá argumentando? Não. O que eu falei é que tu não pode me expelir de forma a ocasionar minha morte. Ué, mas nesse caso, se você me expulsasse de tua casa, eu entraria no clima da nevasca que ocasionaria a minha morte. Exatamente. Tu não pode fazer isso. Então eu deveria ser obrigado a ficar os 4 meses. Obrigado a quê? Você deveria ser obrigado a me manter os 4 meses dentro da tua casa. Eu não Isso falei isso é uma falsa dicotomia, cara. Eu não falei isso. Não tem só duas opções aí, tem um gradiente infinito de possibilidades. Entre uma coisa e outra tem um infinito. Olha quantas coisas podem acontecer entre uma e outra. Entre eu te expulsar e eu te manter, eu posso também não te manter. Eu posso também te deixar livre. Eu posso também te obrigar a me prover. Fazer tu me manter na minha casa. Tá vendo como tem muitas opções? Então não dá para fazer uma dicotomia de uma coisa com a outra. Ele tá fazendo a negativa e não a afirmativa do oposto. Enquanto Então, tu me qual perguntasse se eu seria obrigado a te manter, eu ia continuar te falando, não. Até que tu se desse conta isso que o Soká falou. Só que ele foi mais amigável e te disse logo o teu erro. Então, quais seriam as ações eticamente defensáveis ser feitas? Não deu pra entender. Quais seriam as ações eticamente defensáveis que poderiam ser feitas nesse tipo de situação? A única ação antiética seria eu expulsar a pessoa e ocasionar a morte dela. Cara, assim, ó, pro teu bem, não existe eticamente correto. Não existe. Esquece eticamente correto. Existe só eticamente errado. Eticamente correto não existe. Tira isso da tua cabeça. Existe só eticamente neutro. Quanto antes tu tirar isso da tua cabeça, mais fácil vai ser para te enxergar a realidade. Se tu achar que existe tal coisa como eticamente certo, tu vai relativizar toda a moral. Só isso. Porque não é certo xingar os mais velhos. Não é certo ser um filho da puta. Tá entendendo? Ah, mas a ética não proíbe. Eu sei, mas não é certo. Saca? Não tenta olhar pra ética como a solução moral última. Não é. No caso, nessa situação, a ética não vai te apontar qual ação tu tem que fazer em prol do bem. Ela só vai apontar qual ação tu não pode fazer. Ela só vai te apontar qual ação tu não pode fazer que se tu fizesse, violaria a propriedade. Só isso. E que tu ainda pode fazer se escolher fazer. Agora vamos por aqui colocar um outro exemplo. Foi inclusive o que foi debatido no grupo que eu e o Everton estamos lá de filosofia. Se você acordasse e descobrisse que colocaram um violinista inconsciente conectado ao teu corpo, utilizando do teu sangue, do teu rim, não interessa, e você desconectar esse aparelho que te liga a ele, ocasionar sua morte, você deveria ser obrigado a continuar provendo para ele? Cara, posso dar uma dica bem sincera? Quantos anos tu tem? 14. Tá, deixa eu te falar uma coisa. Tu não era nem nascido ainda, tá? A gente já tinha debulhado todos esses casos. Todos esses extremismos aí de realidade do que aconteceria em tal caso. O que poderia acontecer. Eu te garanto que não há furo ético. A propriedade privada estabelece bordas perfeitas. Sim, eu concordo. Não importa o tempo que a gente leve, não importa o tempo que a gente leve para encontrar, é como um cálculo. A gente vai demorar, mas a gente vai encontrar a solução perfeita. Ou a atuação vai ser antiética ou não. Isso, Sim, mas tu não precisa saber todos os casos, em todos os casos, se vai ser ético ou não. Isso é irrelevante. O que importa é tu ter a regra e numa situação de realidade que acontece na nossa vida, que não é uma situação como a que tu tá expondo e tá tentando encontrar problema, esse tipo de coisa não acontece, não são comuns de acontecer na realidade, isso é uma perda de tempo. Mas seria basta, em termos de ética, só um pouquinho eu tô falando. Tu não tá me ouvindo, tu vai continuar perdendo teu tempo se não me ouvir. O que importa é tu ter a regra, a lei, tem a regra clara na tua cabeça, é a regra de propriedade privada.
E o que realmente importa é, dado uma situação, um contexto de realidade, né? Aconteceu tal crime. Nós analisarmos esse contexto e encontrarmos a solução mais próxima dessa regra possível. De nada adianta ficar conjecturando hipóteses e tentar encontrar a forma perfeita ética, porque a ética é a priori. A gente só pode ficar conjecturando situações hipotéticas, mas as situações da realidade, elas são empíricas. O que vai levar em conta, o que vai ser levado em conta no fim das contas são as provas, a nossa moral e o julgamento do juiz, dos tribunais. Ninguém vai dar mínima para isso que tu tá pensando agora. Se uma pessoa for conectada a mim pelo meu sangue e eu desligar a máquina, ninguém se importa com isso, cara. Tu não deveria se importar também, porque é uma perda de tempo. Não tem por que gastar o teu tempo estudando um contexto desse. Isso em nada vai acrescentar o teu conhecimento. Por quê? Porque isso já está previsto na regra. A regra já sabe a priori se é errado ou não. Por que eu precisaria saber de todas as instâncias possíveis da realidade? Eu não preciso. A regra já contém a solução. Então, o bom para a nossa humanidade é que a gente aprimore a nossa forma de resolver os conflitos na realidade, nos eventos que acontecem, aprimorando a nossa moral, porque a regra ética é só esse a priori. Tá entendendo? Não tem por que tu ficar pensando nesses casos. Inclusive, isso já foi pensado. Eu responderia de uma maneira diferente, mas eu acho que o Sheffield foi muito mais amigável do jeito que ele respondeu. A minha forma de responder esse tipo de pergunta, eu não respondo esse tipo de pergunta. Cara, pois então, vamos lá. Você falou que a ética da propriedade privada é a primeira, que é isso? Lógico, que é isso. Não dá dando pra entender, cara. Como que é? Não deu pra entender, tá cortando teu áudio. Vamos lá. Primeiramente, você me falou que a ética da propriedade privada ela é a priorística, verdade? Nunca discordo. Mas essas minhas suposições, elas são justamente para fazer analogias para aplicarmos essa ética priorística em situações reais, em situações. Não, tu não tá Então, fazendo eu não isso. entendo essa tua Tu não tá fazendo isso. necessidade de desvalorização desse Eu não tô desvalorizando, eu tô valorizando o teu tempo. Eu tô valorizando o teu tempo e tentando passar a ideia que tu também valorize. Porque não é bom pra ti pensar sobre o caso que caiu um maluco do céu na minha casa e agora eu dei um copo de água pra ele e o que é ético ou não. Isso não é bom pra ti, tu tá perdendo o teu tempo. Cara, mas pois então, se iremos discutir aborto, iremos discutir a aplicabilidade dessa ética priorística da propriedade privada, eu não vejo nenhum mal em fazermos analogias com situações que tenham... Mas por que vamos fazer uma analogia? E eu não estou afirmando com certeza de que o aborto é defensável à ética da propriedade privada. Eu estou apenas mostrando alguns ceticismos e dizer que talvez isso realmente seja. Mas por que faremos analogia? Por que faremos analogia? Vamos falar de aborto, então? Se tu tem dúvida com relação à ética ou ao aborto, fala da ética ou do aborto. Não fica no abstrato, no casuísmo. Porque o casuísmo é pra prática. A gente não tá na prática. Saca? Tu tem que olhar... Se isso for pra ilustrar uma situação que tu tem dúvida e tu não consegue formular, pelo menos, então elucida que tu tem uma situação que tu tem dúvida e tu quer ilustrar ela dessa forma. Tá? Mas tu não deu esse contexto. É porque, cara... Gente, eu posso fazer só um... Posso fazer só um ponto aqui? Só deixa eu fazer um ponto aqui. Eu vou falar o menos possível. Quero fazer simplesmente um ponto gramático aqui. Um ponto bem simples. Uma analogia não é o caso de fato. Certo? Então, quando nós utilizamos
do aparato da analogia para exemplificar alguma coisa, para criar uma situação, é simplesmente para que uma informação, veja só, uma informação que esteja numa organização formal mais distante daquilo que nós estamos falando, ela fique mais clara a partir da analogia que nós fazemos. O que isso significa na prática? Significa que uma analogia, ela não é o caso em si. Ela é a chave hermenêutica, ou seja, a chave de interpretação que vai exemplificar uma ideia que, num primeiro momento, está numa clave mais distante para uma clave mais próxima. Quando se fala a respeito de aborto, a gente está falando de uma proposição factual. A analogia, ela não pode ser aplicada no sentido de discutir o aborto e, portanto, criar analogias com relação a ele, porque ele já é, de todas as informações presentes no conhecimento do homem, o mais baixo, que é o conhecimento factual, que é aquele que nós empiricamente podemos contemplar. Então veja só, quando a gente está falando a respeito de aborto, a analogia ela é útil, é útil para mostrar não a resolução, mas a causa, concorda? Agora, enquanto resolução, a analogia ela não é só sem utilidade nesse contexto, como ela é gramaticalmente incorreta. Então, veja só, não é correto utilizar de uma analogia para comprovar se um fato referente ao aborto, porque o aborto está das claves do conhecimento humano daquele mais palpável. Ele só deveria, ou seja, a analogia ela só deveria ser utilizada, ela só deveria ser legítima e justificada se aquilo que nós estamos nos propondo a falar estivesse numa clave mais superior, ou seja, estivesse mais distante do plano mais palpável, e para torná-lo mais palpável, nós então nos utilizamos de uma analogia. O que esse negócio aí do pianista, que é uma analogia antiga, né? O que esse negócio do pianista aí está querendo fazer é justamente o movimento contrário, está querendo pegar um dado que está na percepção mais palpável do homem e jogá-lo para uma percepção que está mais além da própria própria realidade. É uma técnica sofista. Tu tá tentando levar o ponto para um lugar... Isso é, primeiro, uma falácia e, segundo, um sofisma. Tu tenta levar ele para um lugar mais nublado, nebuloso, onde por algum jeito tu vai extrair um argumento ali do qual eu não vou conseguir muito bem visualizar, porque justamente tá nublado. Não faça isso. Cara, mas pois então, a visão que eu tenho desse tipo de comparação é a mesma comparação que os libertários façam quando alguém vai defender o pagamento de imposto por uma minoria para aumentar a qualidade da educação por uma maioria. Você leva esse argumento com essas lógicas para dizer que, então, nesse cenário absurdo, inimaginável, realmente palpável, você teria de defender tal coisa. Então, tá, mas isso não é uma... Mas isso não... Mas veja só, isso não é uma analogia. Isso não é uma analogia, isso você está conduzindo um fato, quando você faz isso, você está conduzindo um fato, está conduzindo uma ação até as suas consequências mais absurdas para demonstrar o próprio absurdo que há na ideia central. Isso não é analogia. Isso é consequencialismo. Oi? Isso aí é você... tentar justificar os meios pelos fins. É você ir conduzindo todas as possibilidades daquele fato até que chegue numa possibilidade que seja absurda. Agora, isso não é analogia. Tá? Analogia é quando você cria um cenário, certo? Ó, vamos lá. É quando você cria um cenário que se assemelhe a uma proposição que está mais distante daquela palpável para uma mais
para uma mais visível, mais perceptível, e desse modo aquela que estava nebulosa se torne mais clara. Isso é uma analogia. Quando você faz o movimento contrário, você não tá fazendo uma analogia. É que assim, ó. Pode falar, chefe. Tipo, tu fez uma analogia. Tudo bem? Aquela primeira analogia, não tem problema tu tentar usar uma analogia para expor o teu ponto, como um mecanismo de auxílio ao teu entendimento. Mas veja, tu fez a tua analogia, que já estava se distanciando, ela foi respondida, e agora tu fez uma outra, mais distante ainda, como o Gugu falou, né? Tu se distanciou mais ainda, e eu até poderia respondê-la, porque certamente ela tem uma solução dentro do campo da ética, porque a ética resolve todas as ações. Ou uma ação é ética ou não é. E aí eu responderia isso, e tu pensaria numa analogia mais distante ainda. Agora injetaram em mim uma bomba que tem vida e pensa. Que eu posso remover a bomba de mim ou não? Não. Por favor, fique na questão factual, como o Gugu levantou. Talvez realmente a analogia não seja a palavra mais exata para se referir a esse tipo de comparação, mas mesmo assim, o que eu tô fazendo é pegando os pressupostos da tua argumentação, da tua lógica, dizendo, tá, você concordando com isso, você teria de considerar que nesse caso, que é um absurdo, tudo bem que esse não é o conceito de analogia, como vocês explicaram aí, você teria que aceitar que esse caso absurdo aqui, seria eticamente incorreto você fazer tal coisa, me entende? Mas eu já defendo isso por definição, eu me chamo um libertário. Não importa o quão absurdo seja o caso. Se o caso for roubar um clipe para salvar o mundo, roubar um clipe ainda é antiético. Ponto. Cara, nenhuma teoria, nenhuma parte do conhecimento humano tem o ônus de aceitar-se e verificar-se através de um absurdo. O absurdo, ele prova o contrário. Você não pode... Não deu pra te ouvir. Não tá dando pra te ouvir. Eu ouvi perfeitamente. Mas se você quiser falar, então pode falar aí, chefe. Eu te ouvi perfeitamente, Gabi. Não, é porque eu acho que o Gabriel não escutou. Gabriel, nenhum corpo conceitual precisa de fato ter o ônus e de resolver problemas que já começam com a premissa de absurdo. Porque o absurdo ele só prova o contrário, ele nunca é uma bonificação para a teoria. Se você coloca um sistema no absurdo, a teoria que você pretende impugnar a partir desse cenário absurdo, ela não tem o ônus de resolver. Do mesmo jeito que eu posso falar assim, olha, vamos imaginar um universo sem tempo e sem espaço. Como é que a sua teoria do movimento se colocaria nesse universo? Bom, a minha teoria do movimento não precisa resolver isso. Porque você já começou com a hipótese do absurdo. E a hipótese do absurdo, ela só pode ser verificada, e ela só tem valia lógica para um corpo conceitual, caso você apresente que dentro do próprio conceito existe um absurdo. E não atuação de um conceito, de um corpo conceitual, de um corpo doutrinário ante esse absurdo, entendeu? Então você só poderia provar que a minha teoria do movimento estaria errada se você encontrasse uma contradição dentro da minha própria teoria. Mas não pelo fato de que a minha teoria da contradição no universo onde não tem espaço e tempo não conseguiria resolver o movimento. Isso não é impugnação lógica. Sacou? O nome dessa falácia que o Gabi escreveu é... Não sei se isso é sério ou foi eu que inventei uns anos atrás. Falácia do universo paralelo. Por quê? Que é uma espécie, essa falácia do universo paralelo, quando você coloca, Sheffield, me pareceu sem querer que você criou um gênero tal qual a falácia do Nirvana é uma espécie. Pode ser, porque o que tu fez ali, né? O cara que tentou refutar a tua teoria do movimento. Ele inventou um universo paralelo ao qual ele deslocou a tua teoria, né? E colocou ela dentro desse universo paralelo onde as premissas não vieram junto. Eu chamei isso umas quantas vezes já de absurdo, mas alguém me disse que eu estava completamente errado, porque isso que reduzir o absurdo não era uma falácia.
Bom, como eu disse, ele pode ser usado como uma falácia. O Gabi ilustrou isso perfeitamente bem. É que existe uma prova por absurdo, né? É uma prova lógica por absurdo que mostra só que aquilo que tu teve no início não é válido. Não é verdadeiro. Tu não vai conseguir construir o teu sistema. Mas, Gabriel, o que dentro da questão do aborto tu não entendeu ainda? A gente pode te ajudar. Pois então, eu já estava meio cético mesmo antes de estar aqui. Sabia que talvez o aborto realmente seja ética. Não. Desculpa. Seja transparente. Quando tu entrou aqui, tu disseste que tu tinha mudado de opinião há 2 dias e que agora tu estava seguro de que, ou tu demonstrou segurança de que aborto era sempre errado, sempre certo. Não, pelo contrário. Eu disse que há 2 dias atrás eu estava convicto de que o aborto realmente era eticamente indefensável. Na mesma posição de vocês aí. Aí eu fui ver outros argumentos. Aí eu fiquei, não, talvez agora eu tô achando que o aborto, ele é sim defensável eticamente. Eu estava achando isso, continuo achando, pra falar a verdade. Agora, apesar de que agora está levando essas considerações que vocês falaram, então continuo na dúvida, o que é contrário de diferente, tipo, alguns dias atrás, que eu tinha completa certeza dessa mesma posição que vocês também. Eu vou falar um resuminho aqui, porque eu gosto bastante das discussões de aborto, ô Gabriel. Mas ultimamente eu tô meio tranquilo, assim, de ficar conversando muito. Mas é o seguinte, você pode pensar aí, todas as acusações possíveis de o aborto ser eticamente defensável, e até as mais fortes, tá? Não tô falando daquelas acusações bobinhas que você mesmo deve conhecer e você descarta, você nem coloca na sua gama de argumentos. Mas das fortes, para elas valerem como eticamente defensáveis, elas precisam inserir no bebê ou no feto, no intrauterino, uma certa propositividade, não é propositividade, é propósito do feto, intencionalidade proposital, intencionalidade propositiva de ferir a mãe. E é impossível provar isso. Entendeu? Você não pode dizer, por exemplo, que o feto ele está ferindo a mãe. E a única maneira que seria eticamente defensável, e todos os argumentos que eu já vi em volta disso, tentando utilizar certas analogias, digamos assim, que fossem verossímeis, né? Tipo a analogia do helicóptero, a analogia da casa e por aí vai, sempre houve a ideia de que a pessoa dessa analogia, a pessoa que estava dentro da propriedade de outra, tinha uma certa intencionalidade. O problema é que o feto não tem intencionalidade. Ele não é um ser que pode propositalmente machucar a mãe e invadir a mãe. Mesmo depois que ele já está lá, entendeu? Mesmo depois que ele começa a sua fecundação. Até naqueles pequenos chutes que ele pode dar no útero da mãe, ele não está fazendo aquilo ali de maneira propositada. Nossa, eu não sei porque eu tô com a palavra propositiva na cabeça. Eu caí, gente, por um momento. Sim. Sim, concordo contigo de que o feto ele nunca teve a intenção, mas não necessariamente por causa disso, isso significaria que ele não fere a propriedade privada da mãe, porque justamente a impede de utilizá-la exclusivamente. Tu tá confundindo duas Inclusive, coisas. algumas das preposições, ao contrário do que você falou, não consideram que está havendo essa intencionalidade. Tu tá confundindo duas coisas. Diga. Não existe ferir propriedade, no sentido de que se o vento soprar uma pedra na minha casa e ela quebra a janela, a pedra feriu minha propriedade. Isso é um absurdo. Por não tem nada a ver. Essa é a semântica que é utilizada para a ideia de fazer algo propositadamente, Gabriel. É daí que parte. Propriedade se aplica ao escopo da ação humana. Porque propriedade é uma norma e normas se aplicam ao escopo da ação humana. Normas o quê? Normas morais. Justamente porque o ser humano é essa coisa que tem uma faculdade capaz de agir moralmente. Nenhum outro ser tem isso.
a esse ser que é capaz de agir moralmente, cabe a ele certas normas morais que a gente é capaz de descobrir. A norma ética é a de propriedade privada. O que isso tudo quer dizer? Que ela se aplica à atuação. A ação humana é ética ou antiética. Não o movimento da pedra soprada pelo vento. Também não o bebê na barriga da mãe. Inclusive, ô Gabriel, eu posso te dar até o exemplo em contrário, se você quiser, isso pode te ajudar um pouquinho. Imagine que eu tô na sua frente, com uma arma apontada pro teu rosto, e eu aperto o gatilho, só que por ironia do destino, a arma trava. E eu não consigo utilizar. E você pode ir embora e, por exemplo, recorrer a alguma autoridade, porque isso, na sua mente, foi um crime. E daí, quando o polícia chegar, eu vou falar assim, mas não aconteceu nada. Mesmo assim, o policial vai me levar preso. Desculpa, eu fiquei uns minutos aqui sem ouvir nada. Não sei o que aconteceu, só sei que eu só ouvi o final da tua colocação aí. Deve ser porque minha internet tá ruim. Se mais alguém aqui ouviu, passa a história pra ele. Dá o exemplo em Deu pra contrário. ouvir tudo que tu falou. Eu acho que foi o problema dele. Tem que saber onde que ele perdeu. Ele saiu Tá. fora. Mas é que eu não tô com muita vontade de falar. Dei um argumento em contrário pra eles aí, mostrando que a intencionalidade é o que vale. Inclusive, Não, quando Gabriel, a arma falha. Não estressa, pode descansar, velho. Ainda tá melhorando. Peraí que de novo parou. De novo eu deixei de ouvir vocês. Talvez o problema seja a minha internet mesmo. Porque no 4G aqui o Wi-Fi tá funcionando. Mas, enfim, Tua internet é o problema, isso é certo. eu não peguei o que vocês falaram. Tu não ouviu nada do que eu falei? Fiquei alguns minutos aí sem nada, não sabia se tinha desconectado não. Eu só peguei o final que tu falou de o policial ou alguma coisa. Eu sei que deve com policial a tua história. Não, isso o Gabi tá falando já. O que eu falei é que tu falou que o bebê pode ferir propriedade, certo? Né? Ele Não, pode essa estar ali parte na eu barriga. peguei. Pera, eu escutei você falando até a parte da pedra lá. Aí você ia dizer que a ética tem a ver com a ação humana, o escopo normativo, algo assim. E parei por aí, se não me engano. Tá, não, beleza. Então tu pegou até o final. A conclusão é que as normas éticas, por exemplo, a propriedade privada, ela se aplica a ações humanas. Ações humanas Sim. são éticas ou não. Pera, um minutinho. Foi você que tava falando a história do policial lá? Ou foi outra pessoa? Eu não sei. O que eu sei é que depois de mim o Gabi tava te dando um exemplo de que uma pessoa pode ter apontado uma arma pra tua cabeça, tá? Uma arma carregada ali, pronta pra matar uma pessoa. A pessoa pegou essa arma, mirou na tua cabeça e apertou o gatilho. Mas por ironia do destino, houve algo que aconteceu ali, não sabemos, né? Qualquer coisa física que pode acontecer, que pode falhar, né? Objetos podem falhar. O tiro não saiu. Aí tu saiu correndo e foi na polícia. E aí tu denunciou a pessoa por isso que ela fez. A polícia chega na pessoa e a pessoa fala: mas não aconteceu nada? Houve um crime ou não houve? Questão, mas eu diria que sim. Por quê? Porque tu teve uma ameaça factível que tinha meios para ser concretizada e também tinha um alvo específico. E por que tu pode dizer que isso foi um crime e não uma pedra voando na minha cabeça? Porque foi... Porque foi o quê? Porque foi uma ação humana. Que tem o quê? Que caracteriza a ação humana? O quê? A intencionalidade. Perfeito. Pois então, mas você estava me dizendo que a maioria das comparações, nem vou dizer analogia, pode ter aquela questão toda lá, não considera, todas elas consideram que existe uma intencionalidade no ato, enquanto com o feto não existe. Discordo, tem algumas analogias que consideram que não houve intencionalidade no ato e está envolvida nele. Fala de novo que cortou. Ah, tá, desculpa. Vocês estavam me dizendo que a maioria das comparações que são feitas consideram que houve uma intencionalidade. Por exemplo, o do não é questão lá... Não é questão de considerar. Toda ação humana, por definição, é intencional. Não existe ação não intencional.
A definição de ação humana é ação propositada. O que pode ocorrer, tá me ouvindo? Sim, sou. O que pode ocorrer é que uma externalidade da minha ação, ou seja, não foi minha intenção. Por exemplo, acendi uma fogueira gigantesca de 10 metros na minha casa para comemorar o São João. A fumaça pegou no meu vizinho que mora no andar de cima e cagalhou toda a casa dele. Fumaça. Cagou tudo. Pegou fogo na casa dele, fumaça pegou no teto, ficou preto. Tá. Foi um crime ou não? É óbvio que foi um crime, porque mesmo que não tenha sido a minha intenção, houve uma externalidade em relação a essa minha ação de fazer essa fogueira. Porém, a minha ação de fazer uma fogueira ainda assim foi uma ação de propósito. Ainda houve uma intenção, mesmo que não tenha sido ferrar com a casa do meu vizinho. O que importa é que o crime da onde essa externalidade surge foi de uma ação intencional e não de um mero fato da natureza. Aham, entendi. É normal nessa tua idade tu ficar querendo procurar diversos casos, né, pra entender se é ético ou não. Mais absurdo. Mas eu te garanto, cara, não precisa fazer isso. Não precisa tentar descobrir tudo. O ideal é tu saber como é que funciona a ética, saber como funciona a moral, saber quais são as regras éticas, quais são as regras morais, como é que funciona essa coisa toda. Pera. Você tá se referindo quando você tá falando de moralidade? Aquilo que é bom. O que seria o que é bom? Eu deixo para outra pessoa falar sobre isso. Prefiro não falar. Mas já é um bom começo. Pode estudar sobre o que é o bom. A minha questão é a seguinte. Em que o que eu tava fazendo não era uma analogia, de acordo com o que vocês conceituaram aí. São situações que são completamente improváveis de acontecer, eu não deveria me preocupar com elas. Mas eu não vejo nenhum mal de eu seguir essa tua lógica para tentar justificar o meu ponto. Qual ponto que tu quer justificar? Alô? É justamente esse que é o problema. Qual é o ponto que tu quer justificar? Tu tá justificando, mas não apresentou o ponto. Não dá pra ouvir, Gabriel. Alô? Meu Deus, estourou meu ouvido agora. Oi. Deu? Sim. Posso falar? Então, meu ponto é justamente... Só um pouquinho. Pode falar. Pode anunciar o teu ponto. Estamos ansiosos para saber qual é. Pois então, meu ponto é que você tem sim o direito de retirar alguém de sua propriedade privada, mesmo que essa retirada implique a perca de vida dessa pessoa, entende? Tu não ouviu nada do que eu falei até agora, né? Não ouviu nada, tu bloqueou tudo. Pô, cara, mas o direito à vida, ele é negativo, não positivo. Cara, mas tu não pode tirar uma vamos lá. Tirar a vida de uma pessoa, velho. Vamos lá, olha só. Peraí, o direito à vida é negativo e não é positivo, e ao mesmo tempo você pode tirar alguém da tua propriedade, mesmo que ela venha morrer, ao mesmo tempo? Isso é positivação. Lógico, porque você obrigar alguém a manter outra pessoa em sua propriedade implicaria... Gabriel, a gente já te falou sobre isso, não, cara. Ninguém tá falando de manter, cara. Exatamente, tu tá injetando palavras no discurso que é uma coisa muito feia, deveria ter aprendido já isso aí. Já tem 14 anos, não é mais um bebê. A realidade não vai se moldar à tua vontade. Desiste, pode desistir agora já. Quanto mas hoje em dia, nas condições atuais, você proibir o aborto e você obrigar que a mãe carregue o filho dentro de sua propriedade, dentro do seu corpo. Cara, situações atuais não fazem argumento. Se tu quer falar da situação atual, tu não quer conversar sobre ética. Se decide. Escolhe uma coisa primeiro. Vamos falar de história, vamos falar de antropologia.
É o seguinte, Não, mas logo Gabriel. no início do debate vocês falaram que quando se estamos você vai debatendo usar ética, nós não devemos ficar supondo sobre o futuro e sim falar de situações atuais. Sim, mas falar sobre as situações atuais a partir do paradigma ético, porque pelo mesmo argumento seu, eu também vou dizer assim que agora ninguém pode, por exemplo, me impedir a estuprar alguém. Porque a única maneira de alguém me impedir a estuprar alguém é se existir uma força maior do que eu que não vai me deixar eu fazer o meu desejo de usar a minha propriedade para fazer os meus fins, independentemente se eu vou usar o corpo de outra pessoa para o meio, que é exatamente o que acontece no aborto. E no final dos casos, tu tá defendendo a não ética, a lei do mais forte, e não ética. Como? Se tu defende isso que o Gabi falou, né, que decorrente ao que tu nos apresentou, que tu pode fazer tal coisa e não pode fazer outra coisa, se tu fizer isso baseado na possibilidade física, tu vai estar simplesmente defendendo a lei do mais forte, e não uma ética. A primeira coisa é tu entender sobre o que tu tá falando, porque tu não sabe ainda. O que é ética? É um conjunto de normas que visa manter a convivência pacífica entre indivíduos. Não. 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 Qual é a definição de pacífico? Libertar esse? Porque daí que isso Qual é a definição de pacífico? Qual é a definição de pacífico? Não ter conflitos? Tá, ok. Se essa é a tua definição de pacífico, tudo bem. Me mostre como eu expulsar alguém da minha casa, ocasionando a morte dela, não gera conflito. Alô? Fala. Eu estava dizendo que essa conclusão aí ela é decorrente da ética da propriedade privada. Não é? Prova que é. Como não? Prova que é. A propriedade é tua, então se alguém, sei lá, sem o teu consentimento, contra a tua vontade, tu tem direito de utilizar a menor força possível para tirar essa pessoa de lá. Independente das possíveis consequências. Ó, a propriedade do meu corpo é minha. Eu posso usar a menor força para te tirar da minha propriedade, que sou eu mesmo. Sim. Não resolveu não evitou o conflito, entramos em conflito. Eu vou usar a menor força para te impedir de me tirar da tua propriedade, e tu vai usar a menor força que tu puder para me tirar da tua propriedade. O conflito existe, continua existindo. Pera, mas a ética da propriedade privada resolve ou não resolve conflitos? Não resolve. Não sei quem é que te disse isso. Qual que é o objetivo dela, então? A ética de propriedade privada ou ética libertária é uma regra sobre a qual, se todas as pessoas seguirem, as pessoas nunca entram em conflito. Essa é a definição. Caraca, eu achei que já tinha terminado esse papo já. Ela é uma regra que evita conflitos e não que resolve conflitos. Ah, entendi. Pode ser assim. Não pode ser assim. É assim. Ok. É assim, então. Sim, é assim. Tu não precisa falar que é assim, porque já sabemos que é assim. Mas toda essa minha argumentação ela vem justamente decorrente do direito à propriedade privada. Não é decorrente, eu acabei de te avisar. Se fosse, então não seria. O conflito seria evitado. E o conflito se manteve. Como não? Que? Um minuto. Repete. Se fosse decorrente da propriedade privada, então o conflito seria evitado. Ele não foi evitado. Tá eu tentando me manter na tua propriedade e tu tentando me tirar. Entendi. Ambos seguindo a regra que tu definiu. Aham. É óbvio que essa não pode ser a regra. Por quê? Porque existe um conceito chamado proporcionalidade. Aham. Tu não conhecia ele ainda, está apresentado. Não. Já tem bastante coisa para estudar. Chefe, eu enunciei pra ele isso no começo da discussão. Pô, tu não entendeu ainda, velho? Como? Não entendeu ainda, então? Já é a segunda vez que te dizem sobre isso. Do conceito Quantas mais vezes tu precisa ouvir? Do conceito da proporcionalidade? Exato. Eu já conheci ele antes de entrar aqui. Inclusive, se não me engano, utilizei... Então já é a terceira vez. Quantas vezes tu precisa ouvir algo para aprender?
Entendi o teu conceito da proporcionalidade. Não, tu não entendeu? Tu não... Entender é saber utilizá-lo no que tu tá falando. Tu não soube? Tu falou algo ao qual tu violou a proporcionalidade. Então tu ainda não entendeu. O que tu pode fazer de repente é nos ouvir um pouco, assimilar o que a gente falou, de repente estudar um pouco mais sobre isso e ver no final qual é a dúvida que tu tem, a verdadeira dúvida que te resta. De nada vai adiantar tu tentar ficar nos contrariar, etc, né? Porque não vai dar certo. Entendi. Economiza teu tempo. É porque você entende quando nós falamos sobre aborto, Gabriel, necessariamente o aborto, ele necessita de que o feto morra para ser um aborto. Eu falei isso também no começo. Eu falei isso no começo também. Tá, vai voltar na mesma argumentação do tempo. Que é a proporcionalidade, sacou? Que é a proporcionalidade. Se a mãe faz isso, ela tá estopada. Ela não pode mais... Como é que é claim em português, gente? Claim. Ela não pode... Claim é... Não, fazer uma reivindicação de validade. Exato. Ela não pode reivindicar que a vida dela não seja rejeitada também. É que assim, não vai adiantar a gente continuar se esforçando pra responder as suas dúvidas se tu não realmente assimilar elas, né? Qual que ainda continua sendo a dúvida dele, galera? Acabei de chegar. Me surpreendeu já terem te mostrado o conceito de proporcionalidade e tu falar o que tu falou, sabe? Não é honesto. Ainda mais dizer que tu já entendeu. Como é que se tu já entendeu a proporcionalidade, tu me disse que eu posso remover a pessoa que tá na minha propriedade simplesmente porque é minha propriedade? Lembrando que no caso do aborto, essa remoção necessariamente significa a morte. Isso. A questão é que tem um bias, cara. Ele não tá conseguindo pensar claramente porque ele é jovem ainda, ele não tá preocupado com o saber, ele tá preocupado com o estar certo, coisa de jovem. Se preocupado em estar certo, não teria mudado a minha opinião 2 dias atrás, então não seria esse cara. Se tu não tivesse preocupado em estar certo, tu não tava rebatendo argumentos sólidos com bobagem. Tu estaria analisando e escrutinizando cada detalhe do argumento até encontrar um furo em vez de repetir o que tu já disse. Não, mas vocês também estão repetindo o que vocês estão dizendo. Não faz sentido a gente continuar essa conversação aqui, porque... Está sendo repetido o que já foi dito pra ti, porque tu estás repetindo o que tu já disseste. Pois então, não faz mais sentido continuar. Olha só. É que existe uma diferença, só falar uma coisa, Gugu. Pode falar. Eu não sei o que vocês estavam conversando, mas imagino que já seja porque a gente convive com esse tipo de galera todos os dias aqui no servidor. Cara, o negócio é o seguinte, tá? Existem argumentos sólidos, éticos, embasados, ontológicos, tá? Que eles não estão aqui para debate, tá? Eles não estão aqui para te mostrar, não, talvez você tá errado. Não, você tá errado, entendeu? É só isso. A galera não, porque a galera somos nós, né? Somos pessoas que passamos esse conhecimento, materializamos esse conhecimento. Mas a ética, cara, não se importa com o que você acha, com o que você tá colocando, entendeu? Se existe algo ético, ele apenas existe. Não adianta você querer rebater de 200 formas diferentes e tudo mais. Você só vai ficar aí. Você tá absorvendo informação, não saiu pra pensar ainda, tá aí, entendeu? E, cara, é isso que dá. Não adianta. Sobre essa tua última frase, eu tenho uma pergunta bem simples pra ti. Tu veio aqui pro nosso servidor. Qual? Tu veio aqui pro nosso servidor para responder as suas dúvidas e, portanto, aprender com a gente, ou tu veio para apresentar a tua teoria e, portanto, nós aprendermos contigo? Qual que é o teu propósito?
Eu vim cá para ouvir o que vocês teriam a dizer, considerando que a maioria dos argumentos libertários que eu conheço apenas Não, mas só um dizendo pouquinho. que Feto... Qual das duas hipóteses possíveis tu veio realizar? Então, estou respondendo a tua pergunta. Não, mas a resposta é a primeira ou a segunda? Eu queria ouvir o que vocês dissessem, o que vocês teriam a dizer, além de apenas dizer que o feto tem direito à vida, que eu consegui ouvir, entendeu? Não, calma. Qual das duas é o teu foco? Aprender sim ou não? ou nos ensinar? Ouvir o que vocês tinham a dizer, ora bolas. Não, mas é que tu disse depois que tu queria nos dizer que não é antiético o aborto. Tu quer nos dizer, ou seja, nos ensinar, ou tu quer nos ouvir, ou seja, apresentar a minha ideia. Tá, então tu veio para que a gente aprenda contigo. Apresentar a minha ideia para ver quais seriam os pontos que vocês rebateriam, ora bolas. Não, só um pouquinho. Apresentar a ideia por nada, ninguém faz isso. Se tu quer apresentar a tua ideia para nós, é porque tu acha que a tua ideia vale a pena ser apresentada porque ela é verdadeira, concorda? Não necessariamente. Então... eu estou apresentando a minha ideia justamente porque eu sei que ela pode ter falhas e justamente quero ouvir quais são as falhas que vocês apontariam nela. Então a tua resposta é a primeira. Calma. Então ela não é a tua ideia encarnada. Tu não defende isso como verdadeiro. Isso tá no teu campo de dúvida. Essa Sim, ideia. Justamente, tá no meu campo de dúvida. Não é a tua ideia. É uma ideia que tu quer entender se é verdadeiro ou falso. Exatamente, eu penso tal coisa. Então, eu vou vir cá apresentar esses pensamentos para ouvir o que vocês teriam, quais seriam as objeções que vocês levantariam através de tal pensamento. Só um pouquinho, tu não acredita nessa ideia. Tu não acredita que ela seja verdadeira. Não necessariamente, se eu tiver certeza. Perfeito, ela tá na tua região de dúvida. Exatamente. Eu não sou tirar as dúvidas. Você roubo não, porque eu já tenho a resposta definitiva. Sim, posso é. Me escuta. Fala. Me escuta. Pois fala. Ela tá no teu... Me escuta. Ela tá no teu... Fale, peraí. Caraca, velho. Não precisa responder toda vez que eu falo, cara. Só fecha a tua boca. Então tu quer entender se essa tua ideia é verdadeira ou falsa. Exatamente. Então tu quer aprender com a gente. Sim. Ótimo. Se tu quer aprender com a gente, tu vai ter que aceitar que tu tá nos colocando num lugar de conhecimento superior ao teu sobre este assunto. Tu tá disposto a fazer isso? Pode ser justamente isso que eu tô fazendo. Não, tu tá disposto a fazer isso? Tu tá disposto a nos colocar num lugar superior de conhecimento em relação a esse assunto do que a ti mesmo? Tu tá disposto a fazer isso? A te rebaixar a isso? Na verdade, o que eu estou fazendo... Não, me responde, sim ou não. Cara, se vocês estão num grau superior ou não, eu precisaria primeiramente de ouvir quais são suas ideias, poxa. Não. Se tu veio aqui para tirar a tua dúvida sobre essa tua ideia, tu quer aprender com a gente. Esse é o teu objetivo. Se tu quer aprender com a gente, então tu tem que nos colocar num lugar superior a ti em relação a este conhecimento. Tu tem a humildade de fazer isso? Ô, chefe, não era ele que tinha 14 anos ainda, sabe? Sim, é por isso que eu tô apresentando pra ele. Eu tô apresentando pra ele que tem 14 anos. Eu tô fazendo, eu tô ouvindo quais são as suas colocações. Eu tô te apresentando a moral da história, porque eu tenho 14 anos e provavelmente essa é a primeira vez que alguém te diz. Tu tem que nos colocar num lugar de conhecimento acima do teu para conseguir nos ouvir. Enquanto tu não fizer isso, tu não vai estar sendo honesto com o teu próprio propósito. Esse não vai ser o teu propósito no fim das contas. Aprender. Teu propósito vai ser qualquer outra coisa. Eu quero saber Gabriel, se o teu propósito é aprender. Quer chegar com isso? Eu quero saber se fazer uma pergunta pra você. Fazer uma pergunta pra você só pra entender uma coisa. Cord, só um pouquinho. Deixa eu concluir o raciocínio. Perdão. Eu quero entender se o teu propósito é aprender ou ensinar. Aprender, logicamente. Se esse é o teu propósito, então tu quer aprender com a gente. Sim, eu vim pra cá justamente pra ouvir o que vocês teriam. Se esse é o teu propósito, tu não precisa falar, cara. Espera. O mundo não vai acabar hoje. Espera. Vai, diga. Te acalma.
Se esse é o teu te acalma. Se esse é o teu propósito, aprender com a gente, então tu tem que realizar esse exercício de entender que para ti nós estamos em um patamar superior de conhecimento ao teu, pelo menos em relação a este assunto. Sim, realmente, porque eu já imaginava que você já teria ouvido então, ok. Então mantenha a tua honestidade de aceitar isso e entender que tu tá aqui para retirar as tuas dúvidas e não apresentar a tua verdade e querer fazer com que a gente aprenda contigo. A gente até pode aprender contigo, mas esse não é o teu propósito primeiro. Em nenhum momento eu disse que eu tinha certeza que o que eu tava dizendo era verdade. Tu disse, e é por isso que eu mesmo tô falando isso, porque teve um pequeno momento que tu disse que dava no mesmo a gente ouvir os seus argumentos e rebater, e tu ouvir os nossos e rebater, dá no mesmo, tu disse. Não dá no mesmo, porque nós estamos em um patamar superior de conhecimento ao teu sobre a tua própria perspectiva. E? Então, entenda que não dá no mesmo. Tá, em qual conclusão tu quer chegar com isso tudo? Eu quero que tu chegue por si só na conclusão que tu tem que assimilar e exercer isso. Exercer o ouvir. Porque até agora tu exerceu apenas o falar. Por quê? Um exemplo disso na prática. Já teve o conceito de proporcionalidade que já te foi explicado 3 vezes, que tu já seria capaz de entender se tu estivesse sendo completamente honesto, mas tu não foi. Tu continuou rebatendo este conceito. Continuou errando na tua proposição ao desconsiderar este conceito. Então tu tá sendo desonesto. Deixa eu só clarificar que ouvir para ele não é só entrar no ouvido e sair no outro. Ouvir é realmente ponderar sobre aquilo. Quando tu escuta uma coisa da qual tu não concorda, a resposta não pode ser responder. A resposta tem que ser: o que esse cara tá querendo me dizer com isso? É introspecção pura. Toda vez que a gente joga uma coisa que tu não concorda, se tu realmente tá ouvindo, que é o que tu tá dizendo, que tu tá te propondo a fazer, que é aprender, portanto ouvir, é introspecção a resposta. A resposta vai ser, quando oral, a resposta vai ser: peraí, só um pouquinho, eu não entendi direito, tu pode explicar esse pedaço diferente? Ou tu pode clarificar essa parte, porque eu ainda tô confuso. Esse tipo de resposta. Não rebater. Desculpa, chefe, eu só queria clarificar para ficar frisado isso. Perfeito. Se tu quiser nos ensinar alguma coisa, alguma ideia que tu tenha convicção de que seja verdadeira, obviamente isso não pode se aplicar a uma frase uma proposição que tu mantém na tua nuvenzinha de incerteza, né? Cada pessoa tem as suas incertezas, ela mantém num lugar de incerteza, né, que ela não sabe se é verdadeiro ou falso, e ela ao longo da vida tenta ir resolvendo essas proposições. É claro que tu não vai querer nos ensinar algo que tu não tem certeza. Se tu tem certeza sobre alguma coisa, então tu vai nos ensinar isso que tu tem certeza. Nesse momento eu vou me mutar, vou me colocar a um lugar inferior a ti e vou te ouvir. Só que pelo que eu te perguntei, esse não era o teu propósito. Então seja honesto e escute. Porque senão tu não vai crescer e tu vai continuar onde tu tá. Pois então, eu escutei, porém muitos argumentos que vocês utilizaram eu já tinha lido, já tinha ouvido em outros lugares. Então o que eu fiz foi justamente ponderar nessa atitude introspectiva que eu já tinha feito em outros momentos em relação a esses argumentos que você me apresentou, ora voz. Mas, Gabriel, se tu já ouviu, não significa que tu entendeu. Uma coisa é tu absorver a informação, outra coisa é tu entender a informação. Entenda Acabei a informação. de falar isso sobre ouvir, cara. Ouvir não é escutar, não é só entrar no ouvido. Claro que não. É realmente processar aquilo, tentar fazer sentido daquilo, escutar aquilo como se aquilo fosse verdade, mesmo que por um segundo tu tem que acreditar que aquilo é verdade. Nesse momento tu tem que acreditar que aquilo é verdade, porque senão tu não vai conseguir conceber toda a cosmologia da ideia que está sendo apresentada, o todo da ideia que está sendo apresentada. Se tu ficar tentando checar a tua ideia
Digamos que tu, sei lá, tá fazendo um cálculo de matemática lá, e daí tu disse que menos 1 é igual a mais 1, e a gente tá dizendo que tá errado. Daí tu diz, não, mas olha aqui, ó, no meu número aqui, no meu cálculo, que é menos 1 mais 1 dá 2, portanto, 1 e menos 1 é a mesma coisa. Não, não é, porque se tu pegar o valor contrário, não dá o mesmo. Não, mas dá sim, ó, no meu cálculo. Não, cara, tu tem que olhar o nosso cálculo. Tu tem que parar um pouco de olhar pro teu, para olhar o nosso cálculo. Para olhar qual é a realidade que a gente está te apresentando como um todo. Como é que tu vai fazer isso? Por um segundo tu tem que parar de pensar no teu e te concentrar no que a gente está te dizendo. E entender o todo daquilo que a gente está te dizendo. E entender as partes daquilo que a gente está dizendo dentro daquilo que a gente está dizendo como um todo. E não como dentro da tua parte. E para isso tu vai, necessariamente tu vai ter que estar concentrado. Isso vai se mostrar como na tua ação. Que a tua resposta vai ser, para uma afirmação, não vai ser um rebatimento. A não ser que tu tenha 2.427 de QI. Eu duvido. Tu tá entendendo? Porque a não ser que tu já tenha todas as respostas. Então daí tu não veio para aprender se tu já tem todas as respostas, entendeu? Só que daí tu tá mentindo com relação ao que tu disse. Tu tá entendendo? A tua postura não é adequada àquilo que tu disse que é. E daí por isso que o Schaeffer tá dizendo que tu tem que ser honesto com relação ao que tu tá dizendo. Porque para ser honesto com relação ao que tu tá dizendo, tu tem que agir como tal. E agir como tal de fazer uma pergunta e escutar a resposta. E é ponderar a resposta. E não rebater a resposta. Porque se tu só rebate, tu não tá ponderando aquela como uma resposta verdadeira, então tu não tá interessado na verdade da resposta. Então, de fato, não é uma pergunta. Se chama, inclusive, pergunta retórica. Disso. A nome disso específico é pergunta retórica. Uma pergunta feita com o intuito de ataque e não de clarificação. E tu disse que tu veio aqui clarificar a tua ideia, né? Então tá, se tu veio aqui clarificar a tua ideia, haja como tal. Não, e tem mais, né, ô Gabriel? E esse assunto que a gente tá tratando aqui, ele não é nada de extraordinário. Ele é simples, isso já está escrito nos livros libertários. Quais livros tu já leu? Ou qual livro te apresentou a ideia de que a proporcionalidade não está contida na propriedade privada? Onde é que tu leu e de onde é que tu tirou essa informação? Pois não, a defesa do aborto ela é feita pelo Murray Rothbard, né? E agora isso não vai contra a proporcionalidade. Qual livro? Em qual livro tu leu isso? Não, na verdade o que eu li foram artigos do site do Miss Brasil que apontavam para isso. Mas agora a tua pergunta é em relação ao aborto ou em relação ao libertarianismo? Sobre quais livros eu li? Ao assunto, em qual livro tu leu que o Murray Rothbard defendeu o aborto? Na Ética da Liberdade. Em qual capítulo? Se não me engano, é no mesmo que ele vai falar sobre o libertarianismo e as crianças e como você não ser obrigado a alimentar alguém. Tá bom. Ô, chefe, eu posso desenvolver um raciocínio com ele rapidinho? Coisa simples, coisa rápida. Pode. Ó, Gabriel, seguinte. Você falou que você gosta de ler, né? Você gosta de ler as coisas, de ler e de fazer isso, certo? Ou não? Alô? Ele caiu? Ele caiu. Não, caiu. Não, ele caiu. Vou esperar ele voltar, então. Tá. Ou só tirar uma dúvida rápida. Rapidinho. O que foi que o Schaeffer falou sobre proporcionalidade? Schaeffer. Precisava voltar, eu precisava fazer o raciocínio do aprender com ele, velho, porque ele deve estar com algum problema em relação a aprender. Não cara, isso é ego, velho, isso é ego. De ego eu entendo, né, seu cara? Peraí. Você deu uma olhada lá? Peraí. Claro. Isso é ego, velho, o gurizão aí não... A gente derruba esse ego dele com 2 pauladinhas. É rápido. Acha que tá com tudo e não tá prosa. Cara, sei lá, eu acho que a frase que você podia quebrar isso é: você pode ser uma pessoa muito inteligente e calar a boca, cara. Só calar a boca. Boa. Você aplica isso, Tru? Quando vocês estão falando, normalmente eu ouço. Não, só ouvir não adianta. Eu calo a boca. Não, mas só calar a boca não adianta.
Cala a boca quer dizer que você não está no momento de fala. Isso não quer dizer que você está apreendendo o conteúdo. Cala a boca, já morreu, quem manda aqui agora é eu. E aí? Mutado. Nada pessoal, cara, mas vou te mudar. Ô, Gabi. Já apliquei um como ler livros com ele ali, primeiro capítulo. Cara, Você é do Como Ler Livros? Mais um livro que o idiota me citou agora, eu não preciso ler. Gabriel, voltou aí? Skiffle. Voltei. Alô? Voltou? Cara, seguinte. O negócio é continuar aqui no CL e nunca mais ler nenhum livro. Eu que tava falando com você aquela hora. Você chegou a ouvir alguma coisa? Eu parei na parte que tu me perguntou do Murray Rothbard e em qual livro que esse ele daí foi o defende o aborto. Sheffield. Daí foi o Sheffield. Ah, tá. Esse foi o Sheffield. Foi Seguinte. nessa hora aí que desconectou. Tá, ó, peraí, só um pouquinho, olha só. Você gosta de ler, né? Como você falou, você gosta de ler. Sim. As coisas. Você se interessa por ler. Né? Você gosta de aprender. Só que eu vou te fazer na verdade, uma reflexão, tá? Pra você entender. Quando você lê alguma coisa com a intenção de aprender, porque nem sempre você tem a intenção de aprender lendo alguma coisa, né? Às vezes você tá, por exemplo, no YouTube e você lê o título dos livros. Dos vídeos. Você tá lendo. Você não tá apreendendo. Aprender pra si, né? Então o que acontece? Quando você tá lendo alguma coisa, como que você lê essa coisa? Como é que você comporta a leitura? Você lê fazendo um juízo do que você tá lendo, você lê concordando com o autor e no final você faz o teu juízo. Como que você lê? Você já leu o livro fazendo uma análise e uma reflexão de cada página que você lê? É, mais ou menos isso. Mais ou menos essa que é a ideia, né? Então, tá errado. Tá completamente errado. É por isso que você não consegue apreender. Aprender é de apreender, tá? Você apreende o conteúdo. Igual o Estado apreende o seu dinheiro. Entende? Então, quando você lê um livro e você faz um juízo prévio daquele livro que você está lendo, ou do artigo que você falou que estava lendo, ou de qualquer site, ou de qualquer coisa, entenda uma coisa, você ainda é novo, você tem 14 anos, cara, tem tempo para aprender isso. Só que quanto antes você aprender, melhor, mais gostoso você vai conseguir tirar daquele livro, melhor vai ser, entende? Nunca leia um livro fazendo um juízo dele antes de terminar a última palavra, a última letra, a última pontuação da última página. Você tem que ler esse livro como se você estivesse concordando com a narrativa do autor. Independente do que ele estiver falando. Você vai ler Marx. Você concorda com Marx até a última página. Não é concordar, é como se você estivesse concordando. Você entra na energia daquilo que ele está falando. Até a última página. Terminou a última página, você fecha e aí sim você faz o seu juízo. Aí sim você faz a tua análise. Você discorda, você aponta, você questiona, você faz isso, faz aquilo. Porque se você lê um artigo, mesmo que seja um artigo do Mises Brasil sobre Rothbard, que eu acho muito difícil que isso realmente, não que seja verdade que você tenha lido, mas que isso realmente esteja lá, mas quando você faz uma leitura dessa, fazendo o julgamento de cada capítulo e cada lugar, cada estrofe, cada parágrafo que você está lendo, você não vai aprender. É como se você nem tivesse lido. Faz sentido isso pra você? Faz sentido. Você entende? Porque é complicado. Como é que eu vou aprender Hoppe, ler um livro do Hoppe, se eu já tô discordando daquilo antes? Como é que eu vou aprender? Se eu comprei um livro para estudar, eu tô me colocando, como o Sheffield falou, eximiamente, eu tô me colocando numa posição de humildade inferior intelectualmente ao autor daquele livro. Porque senão eu não comprava aquele livro. Eu tomava um café, eu comia um hambúrguer, entendeu? Então, se você escolheu o caminho do conhecimento, você tem que entender que, na maior parte das vezes, você vai ter que se colocar em um local de humildade, de estar abaixo daquele que você está se sujeitando a aprender com esse autor, né? Com esse escritor, com esse professor.
Por isso que a gente fala que você numa aula discutir e debater com o professor é a atitude mais medíocre, mais bizarra que tem, entendeu? Porque você tá negando completamente a premissa daquilo que você mesmo quer, que é aprender. Né? Então, complementando e finalizando aquilo que o Sheffield falou, se você veio aqui para aprender, se coloque numa posição de humildade de quem tá aprendendo e não debata. Isso aqui não é um debate, Gabriel. Isso não é um debate. Isso é uma conversa, uma aula que eu não vou falar nós porque eu não participei, mas é uma aula que quem estava aqui no momento te deu. Tá? Então, aceite essa aula como um presente e não como uma afronta àquilo que você pensa contra. Tá? Porque aí você vai aproveitar, vai ficar mais inteligente. Essa raivinha que você tá sentindo dentro de você agora, de ai, merda, né? Pô, talvez eu esteja errado. Talvez, puta que saco, cara. Eu não tenho o que fazer. Eu já tinha assumido isso antes de eu entrar aqui. Todo mundo já teve 14 anos, cara. Entendeu? Todo mundo já teve 14 anos. Você não é o único. Você também vai ter 20, você também vai ter 30. Assumido antes. Assim, ó, só pra... Eu já tinha assumido isso. Eu podia estar errado antes. Vocês estão me ouvindo? Não sei. Tamo. Sim. Só pra continuar o ponto que eu levantei antes agora. Tu disse que tu leu no Ética da Liberdade a fonte de onde tu tirou as tuas ideias, né? Eu não li a Ética da Liberdade inteira. Foram artigos que citavam a Ética da Liberdade que me levaram para o capítulo em que o Rothbard argumentava isso. Tá. Então aí a gente já vê um problema, né? Se tu quer realmente entrar a fundo nesse assunto, tu precisa ler os livros, certo? Vai ficar só nos artigos. Eu li os livros libertários, mas não que tratavam sobre o aborto. Tudo bem. Aí o que eu tenho pra te apresentar é o seguinte, cara. Esse livro ele foi lançado em 1982. Tá? Primeira vez que ele foi lançado. Em 1990, o Murray Rothbard lançou um... Oi? Gabriel? Descarregando. O celular dele tá pegando fogo. Eu acho que a conclusão seria meu celular tá descarregando, provavelmente, pra ele correr do nada, assim. Não, acho que tá pegando fogo, cara. Acho que tá pegando fogo no gato dele. Pelo fogo, bicho. Ele falou meu celular, não faz sentido. Tá pegando fogo no chuveiro dele, velho. Ah, Suca, para de ficar beitando, cara. Chato pra caralho. Mas, Então, Peraí, gente, o meu... Peraí que o meu cachorro tá fazendo malabares com isqueiro e álcool, já veio aí. Caralho, foda. Cara, uma vez um cara no meio da raid, no meio da dungeon lá, 25 nego, mais sério possível, literalmente trabalho. Todo mundo com cheiro de cheeto suado. Nossa, aí um cara... Peraí que meu cachorro tá fazendo os malabares com álcool e fogo aqui, já vem aí. Record vai poder ajudar lá? Cara, espera um pouco, cara. Espera um pouco. Tô ocupado. Tá, tudo bem. Porra, cara chato, velho. Cara que ajuda e ainda quer digitar o passo do bagulho. Puta inconveniente, hein? Não, é, cara. Olha só. Tá certinho. Se não é pra fazer nada que eu quero, nem faz, então. O Soká tava aqui desde o começo. E tudo aquilo que... É que, assim, tanto o Sheffield quanto o Gabi, quando foram argumentar com ele aquilo que eles argumentaram referente à proporcionalidade, referente à propriedade privada, evidentemente eles argumentaram com muito mais profundidade do que eu e o Soká fizemos, mas a gente já tinha falado isso tudo no começo. Gabriel, tá ouvindo? Sim, meu celular descarregou aqui. Eu já ia citar na hora que eu fui falar que meu celular tá 1%. Tá, tu tava continuando o argumento. Tu tava falando que a Ética da Liberdade foi lançada em não sei qual ano e... 82. 1982? Claro, né, cara? E em 1990, o Murray Rothbard lançou um artigo chamado Roupaphobia. Tá.
Nesse artigo, ele finalmente apresenta a teoria da ética argumentativa do Hoppe e a concede como a sua sucessora, percebendo que a sua própria ética não resolvia o problema da guilhotina de Hume, né? Ou a falácia naturalista. Peraí, um minutinho, uma dúvida aqui. Então, o próprio Rothbard, ele assume que a ética justnaturalista cairia na guilhotina de Hume, é isso? Isso. A que ele apresentou, sim. Entendi. Eu Tá tava bom? nessa dúvida, eu tava pensando nesses dias aí. Porque eu defendo a propriedade privada com o argumento ropiano justificacionalista, né? Aí o justnaturalismo tava tipo, a conclusão dele tá certa, mas eu não sei se ele cai ou não cai na guilhotina de Hume, mas o próprio Rothbard disse que ele cai, né? Interessante saber isso aí, mas continue. Sim. E mesmo que ele não tivesse dito, ele ia continuar caindo. Mas, como ele foi humilde, como ele leu o livro do Hoppe, colocando-se num lugar inferior e assimilou as ideias, houve uma possibilidade de ele entender que ele tinha errado, cometido um erro. É claro que o fim da ética dele não estava errado, né? A propriedade privada estava lá, era isso que importava no fim das contas. Mas o método justificacional dele estava incorreto. Uma pergunta. E ele leu o livro e no outro dia ele já assumiu a superioridade hoppiana do argumento. Tamanha humildade desse autor. Tá bom. A argumentação do Hoppe, ele... O único livro dele não, que eu já li... Gabriel, só um pouquinho. Só um pouquinho, esse não é o assunto ainda. Depois a gente pode falar sobre o Hoppe. Só uma dúvida sobre... Depois a gente pode falar sobre o Hoppe. Tá. Tá? Uhum. Então, a gente pode perceber que Murray Rothbard cometeu erros. E ele assumiu isso. Um desses outros erros foi as proposições dele acerca do aborto. Uhum. Como ele não conseguia visualizar a ética de propriedade privada da mesma forma, baseando-se em princípios praxeológicos, como fez o Hoppe, para ele não era tão fácil ver também questões como essa. E ele errou nesse ponto também. Então, através da ética argumentativa, né, que a gente até pode conversar depois, a gente pode perceber que existe uma justificativa de que, ontologicamente, baseando-se naquilo que é um indivíduo, um ser humano, cabe a este ser o direito de propriedade. Portanto, o bebê também tem direito à propriedade. Isso é mais fácil de se visualizar através da ética argumentativa. Uhum. Então a fonte de onde tu tirou essas suas ideias, ela está incorreta. E eu te apresento agora o novo caminho. Tu pode seguir se tu quiser ou não. Pode não seguir também e continuar no erro. Tu que escolhe agora. Uhum, pois então. Respondendo aqui. A argumentação de que o aborto ele seria justificável por causa do direito da propriedade privada da mãe, não vejo onde ela contrariaria a ética hoppiana, a não ser por aquela questão que tu me falou da proporcionalidade. Agora, a outra pergunta que eu te fazer até não, peraí. Mas tu vê que, considerando a proporcionalidade, então é errado. É que a minha tu acabou de dizer, né? Desconsiderando a proporcionalidade, eu não sei qual que seria o erro. Então, considerando, seria errado. Como? Tu acabou de dizer que tu não vê nenhuma inconsistência com a ética e o aborto se não considerarmos a proporcionalidade. Sim. Tu disse isso. Então, se a gente considerar, tu aceita que é errado? Aí eu estaria em dúvida, justamente por causa daquelas outras questões que eu levantei, de que eu não sei se nós deveríamos realmente nos preocuparmos com as consequências desse ato, mas... Tá bom. Enfim, então, olha só, então a tua dúvida tá... Então a tua dúvida tá em por que a partir da proporcionalidade é errado abortar. Porque é impossível tu não considerar a proporcionalidade. Porque se tu defende a ética argumentativa hoppiana e como Hoppe defende os livros dele, proporcionalidade é parte dela, sem dúvida. A não ser que tu defenda alguma outra coisa, aí não se diga hoppiano. Sim, sim. A minha questão Tu é hoppiano? Tu é hoppiano? Sim. Sim. Então tu não pode desconsiderar a proporcionalidade. Sim. Tu aceita isso? Aham. Tudo bem.
A minha questão é Mas aí- justamente... Entrou alguém? Não importa. Continua. Manda bala. Aí, cara, não perde a concentração, não. Continua. Então, a minha questão é, por que que nós deveríamos... Por que que o fato de alguém perder a sua vida, caso seja expulso da propriedade privada de outra pessoa por não ter sua presença desejada, deveria ser levada em consideração nos direitos de propriedade privada, entendeu? Porque perder a sua vida é uma violação de propriedade. É justamente Mas- sobre isso que fala a propriedade. Mas a perca de vida não seria justamente a consequência desse ato? Não, olha só, a ação que tu exerce tirou a vida de alguém ou não? É, de uma forma ou outra, indiretamente, sim. Então tu matou alguém. Quando você comete uma ação, ô Gabriel, você é responsável por aquela ação e pelas externalidades daquela ação. É igual o exemplo do cara que entrou Eu já na sua expliquei casa e você isso. dá bastonada na cabeça. É, a gente vai ficar só repetindo aqui. Isso já foi explicado, inclusive, com um exemplo absurdo de uma fogueira gigante que a fumaça vai pro vizinho. Então, Ah, não mas tem como tu ele esquecer. entendeu, então, velho. Tu não tem como esquecer disso, cara. Como é que esqueceu? Eu não esqueci disso, eu já tinha lembrado da fogueira. Não, então por que tu falou essa frase? Verdade. Por que tu falou essa frase? Qual frase? Devemos ou não considerar as consequências? Tu já sabe. Tu não deveria ter exprimido essa frase. Entendi. Mas aí agora, mas a objeção Entendeu que mesmo? eu... Entendeu mesmo? Como? É importante, cara. Você Sim, a entendeu questão da mesmo? externalidade, sim. Explica pra gente. A questão então. da... Não precisa. questão desse- Continua. Se entendeu, tá bom. Mas se tu voltar a esse ponto, eu vou parar de gastar a minha energia. É. Continua. Me perdi no raciocínio aqui. Do que eu tava falando? Qual que é, o que sobra? Qual que é o furo que tu ainda enxerga considerando proporcionalidade assim. e externalidade? Justamente, que a objeção que eu tenho com isso, justamente que eu rebati, foram justamente você levar essa lógica para aquelas outras consequências, o que em outros cenários implicariam nisso, naquilo, aí vocês trocaram o assunto e falaram que eu não poderia fazer isso porque eu estaria... Não, em todas, tu não precisa nem levantar esse assunto. Qualquer pessoa que é consistente com a sua fala, o que ela julga que é verdadeiro, se mantém verdadeiro. A verdade é imutável. Uhum. Qualquer Pois é, cenário que justamente- tu levantar, todos nós aqui desse servidor, nós vamos considerar proporcionalidade, externalidade, tudo mais. Não, porque tipo, dependendo do tipo de hipótese que eu fosse levantar, né? Ah, mas você estaria Vai estar doando- coberta também, por isso não precisa nem levantar a hipótese. Já vai estar prevista. Tá, então vocês teriam que aceitar o resultado dessas hipóteses também, né? Nós não teríamos, nós aceitamos. Por definição, um libertário aceita as Uhum, consequências sim. de defender a propriedade privada. Agora, a última que eu levantei, que foi justamente quando tudo aquilo foi interrompido, era aquela famosa do violinista lá, de que se você desligasse a transmissão, ele iria morrer e tal. Então, você seria eticamente indefensável que você desligue a transmissão, nesse caso? Que transmissão? Ah, eu não... pra repetir de novo. Do violinista lá que foi implantado inconscientemente na tua cama e você tá transmitindo sangue ou algum nutriente que é necessário para que ele viva, etc. Cara, esses exemplos são muito absurdos, cara. Peraí, Justamente, a gente vai repetir tudo de novo, entendeu? alguém Mas você mesmo acabou de dizer. alguém colocou ele lá de forma inconsciente, vinculado a ti, através de um fluxo sanguíneo, de uma transmissão sanguínea, e nenhum de vocês dois agiram. Uhum. Se tu pode desligar a transmissão ou não. Uhum. A transmissão acarreta a morte dele. Isso. Não pode desligar. Mesmo se eu não consentir? Não pode desligar.
Pelo menos. Daqui dá pra ver pelo menos a consequência lógica disso, né? Óbvio que dá pra ver, eu já te falei. Agora, a resolução disso, cara, já são outros 500, entendeu? Se eu vou desligar ou não, isso é eu que vou escolher. É uma escolha moral. Não foi muito cai naquele absurdo, ponto. cara. Então, eticamente, Claro, indefensável. eu já te falei que não vale a pena tu ir pra esse tipo de exemplo, porque ele não vai te agregar informação. Então a gente iria Não vai te repetir. agregar. Ô, Não vai Gabriel, te agregar esses conhecimento. esses exemplos são exemplos criados por pessoas que tentaram refutar ética de tudo quanto é jeito possível e não conseguiram. Eles criaram esses exemplos impossíveis, né, para fazer com que talvez a gente fique numa sinuca de bico. Só que a questão não funciona e não vai agregar. Tu sabe o que é na prática? O que é isso na prática? Eu vou te falar o que realmente é isso na prática. Fale. É tu entender que um triângulo possui, quando tu soma todos os ângulos internos dele, 180 graus. E tu tentar ficar construindo triângulos cuja soma dos ângulos não seja 180. Mas você concordaria que... Tu vai conseguir? Tipo, não vou conseguir, né? Mas tu vai mesmo conseguir encontrar um triângulo. Tu vai conseguir encontrar um triângulo cuja soma não é 180 graus. Tá, mas e o triângulo aquele que tem 3 lados de 90 graus, chefe? É o mesmo problema, vocês estão rindo, mas exatamente isso que ele tá fazendo. Exato, é isso que eu queria te mostrar, entendeu? Tu não vai Daí o chefe dá a resposta, não é uma porra de um triângulo. Não, mas como não? Tá na descrição do problema, é um triângulo de 3 lados de 90 graus. Não, Gabriel, é sério, é isso mesmo. Eu usei esse exemplo porque é isso que tu faz com esses exemplos. Tá bom. Então deixa eu... Porque não tem como algo que... Não tem como uma regra que classifica todas as ações a priori como éticas ou antiéticas ter uma situação impossível de ser resolvida no reino empírico. Não tem como isso acontecer, por definição. Sim. Pois então, independente se eu criar 1000 triângulos aqui e ficar criando objeções, você vai dizer, o triângulo tem 180 graus, justamente porque ele é um triângulo. Sim, mas seria uma burrice eu te responder 1000 vezes, eu perderia meu tempo. Sim. É óbvio que tem. Óbvio que tem. Então, logicamente, apenas me fala, você concordaria que, pelo menos você me respondeu agora, o que essa resposta não obtive no início, de que seria... Porque ela não é produtiva. Eu não te respondi no início porque ela não é produtiva. Mas pelo menos agora eu consegui entender a consequência lógica disso, era. Ótimo. Mas cuidado, viu, Gabriel, com esses exemplos, cara. Esse é exemplo de gente desonesta, cara. Não tô falando de você, mas a gente já explicou isso também. Gente desonesta cria pra tentar pegar a honestidade e jogar no limbo, entendeu? Já explicamos. O problema da analogia de levar pra um lugar nublado. Não é bom. A gente podia estar falando da franja, né, cara? Aí Sobrou alguma coisa depois disso tudo? Creio que não. Cara, então eu te convido agora a tirar a tua incerteza dessa proposição e alocar ela no campo da certeza. Aborto é antiético. Se tu for honesto do início ao fim, é o que tu vai fazer. E se alguém te contrariar e tu não souber responder, manda falar comigo. Boa. E se não quiser falar com o chefe, eu pode mandar tomar no cu. Ele ia falar mas ele mudou a piada, ficou mais engraçado. Vocês acharam que eu ia falar eu, né? Stand-up do Socar. Mas Chefel, a coisa é que daria pra defender, fazer essa contra-argumentação ao que ele disse usando classe, né? Usando o quê? Aristóteles. Claro que dá. Isso aí eu passo pro Gabi e pro Gugu. Claro que dá. No fim das contas, é assim resolvido. Quando a gente fala ser humano, a gente já pressupõe uma classe ontológica. Então, é por causa que eu já utilizei algumas vezes pra estar falando sobre isso. Sim. Quem possui direitos, por definição, não é o Joãozinho, nem o Marcos. É o ser humano. É a classe ontológica dele. Não vou defender uma teoria filosófica que diz que o João tem direito. Seria estúpido se eu fizesse. E olha, muito bom, muito bom. Diz que essa teoria é uma teoria eugenista, velho. Que?
Tem O que gente seria que diz... eugenismo? Que eu esqueci. Iluminismo? Eu disse eugenismo. Eugenismo é quando tu quer passar alguma... Quando tu defende alguma ideia de eliminação de uma parte de uma dada população a partir de alguma ideia. Por exemplo, defendo o salário mínimo porque eu quero que as pessoas que recebem menos não existam mais. Agora aqui. Não as pessoas que recebem menos, normalmente, né? Normalmente é as pessoas de uma determinada classe antropológica que, por coincidência, também recebem menos e assim por diante. Normalmente pode variar. tem outra... Sim, mas normalmente não é acabar com a pobreza, porque acabar com a pobreza é a coisa mais burra que tem. Mas pode ser também. Pode ser raça, pode ser escravos, pode ser... Bom... Agora aqui. Acho que a história que mais houve é com raça, né? Mas eu entendo como que... Cara, falando em entender como que uma pessoa muito rica poderia pensar isso, pensar que pobres são mais burros, porque por algum motivo o poder faz essa pessoa pensar que por ela ter poder, ela tem mérito nesse poder, e é uma coisa muito comum de acontecer. É uma pessoa que por acidente chegou num patamar de poder, de importância muito, muito grande, acreditar que que ela tem mérito naquilo, que ela merece aquilo, né, que aquela bênção foi dada a ela por ela merecer tal bênção. E eu vi o George Soros, em algum vídeo hoje de manhã, o George Soros comentando numa quote dele que ele acha que ele é Deus. Meu Deus. Exato. Exato. Então seria seu George Soros, cara. Deixa eu ver aqui qual que foi a frase que ele disse. Não. Imagina se o Pascarelli fosse trilionário. Quando você cita seu Pascarelli, cara. Quem manja de Aristóteles aqui? Gugu e o gato. Gugu. Não, eu só arranho um pouquinho, sabe? E também tem o Costa. Eu só li um pouquinho ali. A tenteada é livre, Tru. O Gugu tá aí? Peterson, né? Eu tenho categorias, que só tá faltando ler ele. Coisa boa, hein, Tru? Aí sim, hein? Só na merda. Eu tenho categoria, só falta ler. Ô, Gugu. Oi. É porque eu tava lendo aqui sobre os tipos de movimentos, aí lá no canal do Gabi, ele falou sobre o movimento quantitativo, só que eu não entendi muito bem esse movimento. Você pode me dar alguns exemplos dele? Só tomar banho. Já volto. Já água. Ok. Quem que tava falando aí do Hope e do livro dele que o Rothbard se admitiu errado? O chefe. Schiffer. Pois Cara, então. você não decora nomes, não? Ele não tá aqui. Ele não tá aqui. Dá uma olhada no links. Eu acabei de mandar uma imagem do coach do Soros dizendo o que eu acabei de falar. Vocês acham que já dá pra parar de gravar? Creio que sim. Pera, tava gravando? Vocês gravaram isso? Sim, tava gravando. Desde Deu quando? quanto tempo de gravação aí? O Gabriel sabia disso, cara. Ele tá falando de forma tão natural. 1h e 49 minutos. Tá doido? Eu tava inspirado, hein? Deve ter ficado bom. O Gugu também. Pra te ver como tu é teimoso, cara. Tu não para até corrigir o cara. Daria pra parar? Cada um que falou... Pergunta pra ele agora, Midori, se ele ainda consente, senão daí destrói, não fazer o quê? Você consente ainda? O que é? Qual é a palavra? Consente. Consentir. Sinceramente, eu não entendi realmente pra que vai servir essa gravação. Por que ela vai ser utilizada? Vai ser Tu nos usada, concede que tu é um guerreiro resgatado.
Que tu foi perdido em campo e foi encontrado, meio sem vida, e agora vida foi soprada nos teus pulmões. Não, mas agora, sério, pra que O vão melhor utilizar? de tudo, admite. Postar. Olha só, é a melhor coisa que uma pessoa pode admitir. Que agora tu tá mais sábio. Que eu tava errado, que eu tava perdido e agora encontrei minha casa, que eu tava morto e agora eu renasci. Então, Gabriel, você consente? Ele quer saber pra que vai ser usado, onde sim. tu vai colocar, Não, pra esse vídeo aqui, esse áudio aqui, vocês pediram pra eu gravar, eu não sei. A meu ver, eu vou estar disponibilizando pra quem quiser. Botar no canal do CL? Pode ser. Debate sobre. Bom debate sobre aborto. Pode ser. Foi um bom debate. A gente falou bastante coisa legal. Sim, pode ser. Eu tô parando a gravação aqui então. E é isso.